Olá, paz do Senhor. Nós estamos aqui para mais um momento crescendo na verdade. Momento esse eu queria só ressaltar as percas dos nossos pastores, do nosso ministério no Brasil, por essa situação, dessa crise, dessa doença que tem afetado. Quero aqui ser solidário e falar dos meus sentimentos a toda a família, dos nossos pastores que têm falecido, então as famílias que estão perdendo seus entes queridos. Quero aqui ser solidário à sua dor, que Deus possa confortar a cada coração de cada família que tem perdido seus entes queridos, ok? Nós estamos aqui para mais esse momento de palavra de Deus, que Deus colocou no meu coração hoje. O título da mensagem é Fluindo o Rio de Deus. Eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, AD Belém Araci 1. Também ativar os sinos de notificações para receber os nossos vídeos. Dar o seu like da mensagem e também compartilhar para outros irmãos, outros amigos, nos grupos que vocês pertencem, a mensagem da Palavra de Deus. Quero convidar você a mergulhar na Palavra de Deus comigo. Hoje nós vamos trazer então uma mensagem da Palavra de Deus intitulada Fluindo o Rio de Deus. Ezequiel, livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1 até o 12, eu vou estar fazendo uma leitura rápida para vocês compreender o sentido da mensagem de hoje. Depois disto, o homem fez-me voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. Eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podiam passar. E me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem para a campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis a do mar, e tudo viverá por onde quer que passar esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para se estenderem redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas
sai do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Queridos, aqui nós vemos que Ezequiel ele teve uma visão de Deus. Uma visão, ele teve uma visão do templo. Ele viu um rio que fluía do próprio trono de Deus, do próprio templo de Deus. E ele teve essa visão. E a Bíblia diz que quando as águas desse rio entrassem no Mar Morto, ele ia trazer vida, porque o Mar Morto é um lugar onde não se prolifera nenhuma bactéria, nenhuma vida. O nome já diz, Mar Morto, lá não tem vida, aquela região é uma região morta. Mas Ezequiel estava tendo uma visão, e essa visão no futuro vai acontecer. Mas eu quero trazer isso aqui para contextualizar os nossos dias. O que a palavra de Deus quer trazer para nós, que lição a palavra de Deus traz para nós nos dias de hoje. O Mar Morto era um lugar onde se não prolifera vida, não tem vida, mas existe uma esperança para o Mar Morto, assim como a visão de Ezequiel. Porque esse Mar Morto, a água dele é quente, ela é pesada, lá é uma região seca, ali onde não tem vida, nem as aves ali conseguem viver, porque ali é uma região condenada. Mas nessa passagem, queridos, Deus ele traz Ezequiel e traz Ezequiel e leva ele para a porta do templo. No limiar do templo ele olha para aquela porta e a porta simboliza Cristo. Cristo é a porta que nós devemos olhar, que nós devemos parar e olhar para ela. Porque da porta é que a gente encontra as entradas. Da porta é onde a gente encontra as saídas para as nossas dúvidas. E nós vemos aqui que Ezequiel ele olhou para a porta do templo. E ele começou a ver um rio que jorrava do trono lá do templo. E interessante que ele falava que esse rio começou a jorrar de uma certa forma que ele começou a ir para o lado do Oriente. Mas o lado do Oriente não é o lado oriental de Tel Aviv, mas o lado oriental da onde passa pelo Monte das Oliveiras, pelo lado das Oliveiras ali e desce para as Campinas de Arabá e também vai para o deserto do Mar Morto. E aí ele teve essa visão que esse rio correndo e descendo haveria de mudar a circunstância, mudar toda a situação. E esse rio ele traria vida, serviria de algo que ia ressuscitar coisas que não existiam mais, coisas que não sobreviviam mais, mas esse rio ia trazer vida novamente para esse lugar, iria passar. E eu creio que o Senhor Deus, ele quer nos levar, queridos, a um nível aonde também o profeta Ezequiel, ele experimentou alguns níveis na sua vida espiritual. Porque, queridos, ele começou a falar assim, olha, ele me colocou ali e eu cheguei e comecei a ver os rios e aí eu fiquei às margens olhando e eu comecei a olhar e hoje, queridos, as margens do rio representam muito nossas vidas. Muitos cristãos, eles estão à margem hoje do rio. Eles não têm experimentado o rio de Deus, eles não querem mergulhar no rio de Deus. Por quê? Porque às vezes ainda se apega a alguma coisa, talvez não confia, talvez não quer se entregar. E hoje eu vou estar mostrando para você um banner muito interessante que eu vi hoje num dos grupos que eu pertenço. E essa pessoa colocou esse banner, e esse banner ele tem uma ilustração de um homem de um lado da cela preso e a grade separando ele. E no chão estava um pão e uma chave. Uma chave para ele abrir a porta da prisão, da cela. E tinha o pão e aonde estava ali no chão. E ele com a varinha, ele estava indo pegar o pão e não pegava a chave para se libertar.
Hoje o ser humano está mais ou menos assim, queridos. Hoje as pessoas, no começo, as pessoas começaram a orar por causa dessa pandemia, dessa situação que nós estamos vivendo. E hoje as pessoas não estão mais buscando a alternativa porque elas não vêem alternativa. Então as alternativas que elas estão vendo é no pão. Hoje as pessoas estão brigando pelo pão, brigando pelas coisas que perecem aqui nessa terra. E esse homem estava preso, preso aos seus sonhos, preso à sua vida, e ele preferiu pegar o pão para estar alimentando, mas o alimento é só para hoje. Amanhã a gente não sabe se vai ter alimento, mas a chave que Deus nos dá é uma chave para a nossa liberdade, para nós crermos que o Senhor tem muito mais para nossas vidas, e nós preferimos ficar com aquilo que perece do que com aquilo que é eterno. E essa lição que Ezequiel vem trazer, essa visão que Ezequiel tem para trazer para nossas vidas é muito linda, e eu quero compartilhar com vocês. As margens, querido, representam as coisas dessa vida. Nós apegarmos das coisas dessas vidas. Muitos cristãos estão à margem do rio, não querem experimentar o rio de Deus, mas o anjo do Senhor, aquele homem, convidava Ezequiel a entrar no rio, e ele falou: olha, filho do homem, vem aqui e você vai ver aquilo que vai acontecer. Existe uma frase, queridos, eu quero compartilhar com vocês, que as bênçãos do Senhor estão condicionadas ao grau de compromisso que nós temos com Ele. Se nós queremos ficar na margem, nós vamos ter as bênçãos das margens. Mas se nós queremos as bênçãos eternas, nós vamos precisar fazer que nem Ezequiel fez. O que Ezequiel fez? Primeiro, queridos, o homem ali, o anjo, mostrou para Ezequiel as águas que saíam do santuário. E aí não era só suficiente ele ver as águas sair do santuário. Aquele homem falou: tá vendo essas águas sair do santuário? Mas não é suficiente. Tem pessoas que vê o agir de Deus na vida das pessoas. Tem pessoas que vê o milagre acontecer na vida das pessoas, mas não deseja isso para a vida dele. E Ezequiel estava olhando aquele rio correr, fluir do santuário de Deus. Mas aquele homem que estava chamando Ezequiel para ver essa visão, ele falava assim: não é suficiente você olhar. Queridos, não é suficiente você saber que Deus tem operado maravilha. Mas o que é suficiente é você buscar viver isso de Deus, buscar viver essas maravilhas de Deus. E aquele homem, ele começa assim a falar assim: olha, eu quero que você entre no rio, para que esse rio venha fluir, o rio de Deus venha fluir na sua vida. E essa mensagem que eu trago para você é fluindo o rio de Deus. Primeira coisa aqui, queridos, quando aquele homem convidou a Ezequiel a entrar naquele rio, ele fala assim, as águas davam nos artelhos. Ele começou a entrar no rio, ele saiu da margem. Deus está convidando a gente a sair da margem e a começar a entrar no rio. E o primeiro passo que ele dá, ele fala assim, as águas davam, aquele homem mediu com cordel de medir, e as primeiras passadas que ele deu, ele entrou no rio, e as margens davam nos artelhos dos seus pés. Artelho significa o lugar da articulação, da onde você articula seu pé, aonde vai dar o equilíbrio. Querido, as águas de Deus para nossas vidas, querido, representa equilíbrio para nós. Quantas pessoas estão desesperadas? Hoje nós ficamos sabendo aí de uma notícia de uma pessoa que deu cabo à sua vida. Por quê? Porque outra pessoa essa semana que estava ali na torre de alta eletricidade ali tentando tirar a sua vida, porque não tem experimentado o rio de Deus, não tem colocado os seus pés no rio de Deus para que as águas venham trazer esse equilíbrio para ele. E nós vemos aqui que águas nos artelhos, nos calcanhar, quer dizer equilíbrio, firmamento. Nós vamos nos firmar, nós vamos dar equilíbrio no nosso corpo. Então, tornozelo. Artelho significa o princípio de tudo, e o princípio de tudo a gente começa a se equilibrar, a ter a articulação para movimento. E aí ele entrou
um pouco lá no rio, e aquele homem chamando Ezequiel, pode entrar mais. Ele mediu mais 1000 côvados, e ele começou a entrar no rio, pode vir mais. E quando ele começou a entrar no rio, ele fala assim, ele registra que as águas começou a pegar nos seus joelhos. Joelhos representa flexibilidade. Queridos, é a hora que nós vamos nos dobrar. Tem uma simbologia muito grande aqui, a visão de Ezequiel. Quando as águas davam nos joelhos, ele entendia que só a Deus nós devemos adorar. A Ele nós devemos nos curvar, diante dele nós devemos nos dobrar. Aqueles moços lá, amigos de Daniel, não se dobraram à estátua ali e confiaram no Senhor, falando, eu não vou dobrar diante da estátua do rei, porque ao meu Deus eu vou só ter a flexibilidade dos meus joelhos para adorar o Senhor, e o Senhor honrou a fé deles. Hoje as pessoas têm dobrado os seus joelhos às políticas, às suas conquistas, os seus diplomas. Muitas vezes diploma, algumas coisas assim não vai valer de nada se nós não ter a flexibilidade do nosso joelho para nos render diante de Deus, entrar no rio de Deus e entender que nós precisamos nos render diante dele e entregar nossa vida diante dele. E essa água no joelho, queridos, é porque nós temos que se render. A maior dificuldade do ser humano é se render, é se prostrar, é renunciar. Queridos, as pessoas, muitos estão na margem, sabe por quê? Porque não quer renunciar. Eu não quero renunciar àquele pão. Eu não quero a liberdade da chave que Deus tem para a minha vida. Eu quero pão, porque eu estou carecendo do pão. As pessoas estão atrás do pão e não estão atrás do rio que produz vida para nós. E Jesus, ele falou assim, eu sou o pão da vida. Você entrando no rio da vida, você vai encontrar também o pão da vida, que não vai fazer você perecer. Terceira ponto que eu entendo aqui, que Ezequiel, ele registra nessa passagem, ele fala assim, eu comecei a entrar e as águas, elas davam nos meus lombos. Nos lombos fala da cintura. A cintura quer dizer fidelidade com o Senhor. Ali você vai ter um compromisso com Deus. Ali você vai fazer uma aliança com o Senhor. Ali você vai fazer um pacto com Deus. Ezequiel estava sentindo que era a hora de estar fazendo pacto com Deus. E a cintura, os lombos representa essa fidelidade, esse compromisso com o Senhor. Quantas pessoas faz o pacto, mas só quer que um lado cumpra o pacto. E ele não cumpre o pacto. Deus é um Deus de pacto. Deus é um Deus de aliança, querido, mas Ele quer que nós cumpramos a nossa parte, que Ele vai cumprir a parte dele. Então, águas nos lombos representa fidelidade e compromisso. Ezequiel entendendo isso, e ele começou a falar assim, olha, eu estou conhecendo esse Deus. E nesse ponto, querido, é onde Deus vai fazer as promessas dele reviver na nossa vida. Quando nós entendermos o compromisso que nós temos com ele, firmarmos a nossa aliança, nós vamos reviver. Deus vai fazer reviver as promessas que ele tem para nossas vidas. Quantas vezes Deus prometeu algo para a minha vida? Quantas coisas Deus prometeu para a sua vida? E ele vai levar você a entrar nesse rio. E esse rio vai fluir na sua vida e você vai entender aquilo que as promessas dele, e as promessas deles vão ficar aguçadas na sua vida e você vai entender. Águas profundas, queridos, águas profundas. Ou seja, ele falou que aquele homem mediu mais um tanto, mais 1000 côvados, e mandou ele entrar. E quando ele entrou, já era águas profundas. Águas que não dava mais para alcançar a pé, ele tinha que nadar. Ezequiel teve que nadar, significa dependência total de Deus, queridos. Águas profundas significa intimidade. O Senhor Deus, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele, quer que nós buscamos a Ele, quer que nós nos envolvamos com Ele. É necessário nós passar por todas essas fases, entendemos que o Senhor quer compromisso conosco. A Bíblia fala, esse texto que eu falei aqui, queridos, fala que esse rio ele vai fluir do trono de Deus.
Agora trazendo para nossas vidas, depois eu quero trazer para a vida, para que nós possamos fluir esse rio para a vida dos outros. Primeiro, esse rio vai fluir nas nossas vidas. Esse rio, a Bíblia fala que vai entrar no deserto e vai tirar toda a secura. Esse rio tem que entrar nas nossas vidas, porque quantas vezes as pessoas estão secas, mas vivendo uma vida seca. Não chora mais, não ora mais, não tem compromisso mais com Deus. Alguma parte dele está seca. Mas se você começar a entrar nesse rio, você vai sentir esse rio bater no seu pé e você vai sentir já o frescor do Espírito Santo, a mudar a temperatura dos seus pensamentos. Que coisa linda é entender que o Espírito Santo ele refrigera a nossa alma, ele nos dá a segurança. Existe um rio que alegra a cidade de Deus, e esse rio ele alegra nossas vidas quando nós entramos nele. Queridos, e aí a Bíblia fala que esse rio, ele vai descer e vai entrar no deserto e tirar toda a sequidão. Mas ele não vai só entrar no deserto, ele vai chegar até o Mar Morto, aonde não havia vida. Muitas vezes esse rio precisa entrar dentro de nós, queridos. Ah, pastor, eu já sou crente, eu já sou servo, mas secou a água. O mar morto não era morto antes, mas secou, virou sal. Só tem salinidade ali. E a água não dá vida, não tem oxigênio ali. Não prolifera a vida. Quantas vezes está faltando em nós esse rio voltar a inundar o nosso ser, para que nós possamos ter vida de novo. Ter vida é ter sonho, é ter projeto em Deus, é ter desejo das coisas de Deus. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Eu falei daquele banner lá, as pessoas querem um pão, não querem a Deus. E Deus ele está nos convidando, assim como aquele homem estava convidando Ezequiel a entrar no rio de Deus. Deus ele está convidando a gente a entrar no rio dele, aí fluir o rio dele. Porque quando nós entramos no rio dele, nós vamos fluir. Queridos, existem barreiras, existem aqueles diques que servem para o quê? Para conter as águas, para as águas não passar. Deus ele quer que nós rompamos esses diques que está na nossa vida, essas barreiras, para que a água, o fluir do Espírito Santo venha fluir nas nossas vidas e penetrar no nosso coração, para que nosso coração possa ter vida de novo, fluir projetos, fluir sonhos, fluir desejos de ganhar alma, de frutificar para Deus. Agora uma coisa que eu quero trazer para você, nós também precisamos fluir essa água para a vida de outras pessoas, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos do Facebook, dos nossos amigos do WhatsApp, dos nossos amigos do Instagram, nossos amigos do Telegram. Nós precisamos fluir esse rio. É muito interessante quando você não perde a oportunidade de fluir de Deus, o rio de Deus para a vida de outras pessoas. E isso aí, querido, essa profecia vai se cumprir lá na frente. Lá no livro de Apocalipse fala que vai se cumprir essa profecia. E essa profecia vai acontecer. O interessante aqui que eu quero ler só uma reportagem lá do jornal Jerusalém Post. Ele divulgou a descoberta de um rio subterrâneo, porque tem pessoas que estão fazendo uma reportagem aí falando dos bolanes que estão surgindo nas beiras do Mar Morto lá, que é uma água que prolifera, tem vida, ali tem oxigênio, mas aqueles bolanes pode ser uma correlação das profecias de Ezequiel, mas não são. E aí é interessante que o jornal Jerusalém Post divulgou a descoberta de um rio subterrâneo. Ele tem 30 metros de largura. Foi em agosto de 2011 que foi feita essa descoberta. E ele fala que é um rio subterrâneo maior que existe. Ele tem 80 metros de profundidade. E quando eles estavam perfurando o solo ali para fazer o metrô lá de Jerusalém, eles descobriram esse rio. Eu quero crer, queridos, assim do meu coração, que esse rio é um rio que está aguardado, que vai se cumprir. Existe terremoto todos, como esse rio vai fluir, Deus sabe.
Mas esse terremoto todos os dias. Pode ser que um terremoto venha e rompa aquele rio, aquele lençol, e aquele lençol desce, aquela água é uma água que vai trazer vida. Então, queridos, isso aí vai se cumprir no Apocalipse. Mas essa palavra de Ezequiel tem que se cumprir na nossa vida. O rio de Deus tem que sair, tem que entrar em nós. Ele falou para aquela mulher samaritana, ele falou assim: aquele que crê em mim, do seu ventre surgirá o rio de água viva, eu sou a água viva. Então nós temos que crer que o rio, ele traz vida para nós. Mergulhe nesse rio de Deus, flua desse rio de Deus, para que você seja uma pessoa abençoada. Que você viva na intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra venha se cumprir nas nossas vidas, que possamos experimentar cada dia de ti, Senhor. Deus, que o Senhor venha mudar quadro e circunstância. Que o Senhor venha tirar todos os temores e tremores de corações que estão enxergando só o que é na margem, que está na margem do rio. Mas não enxerga que lá no meio do rio existe um mergulhar em ti, em conhecer a ti, em ter intimidade contigo, Senhor. E todas as intimidades contigo vai nos revelar o que o Senhor tem preparado para nós. E o que o Senhor tem para nós é muito mais alto do que aquilo que nós pensamos e pedimos. Senhor, abençoa cada vida que ouviu essa mensagem. Que o Senhor venha fluir do seu Espírito Santo em cada vida. E que essa pessoa que está ouvindo essa mensagem venha romper esses diques que está, essas barreiras que está impedindo dela experimentar esse rio de Deus, esse rio que vem de ti, que quer brotar dentro de nós. Senhor, o Senhor venha falar fortemente em cada coração e que todas as barreiras caiam por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo. E que essa pessoa que ouviu essa mensagem também seja um frutificador, um multiplicador, e que possa também transmitir essa mensagem da tua palavra a coração de muitos. Eu peço a tua bênção, Senhor, e que esse rio venha fluir nas nossas vidas e que nós não possamos viver vidas secas, vidas vazias, mas vida inundada do teu Espírito Santo, da alegria do teu poder em nossas vidas, em nosso ser. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos a tua bênção. Amém. Queridos, esse foi mais um momento Crescendo na Verdade. Quero agradecer você por tudo, pelo carinho, pelos comentários que tem feito no nosso canal, por você estar inscrevendo no nosso canal e convidando a outros. Deus abençoe a sua vida. Eu quero que você seja abençoado com essa palavra. Deus abençoe.